Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre a situação na Venezuela, que parece estar ficando mais crítica aqui, ó. Isso daqui é uma imagem de uma estátua do Hugo Chávez sendo derrubada por manifestantes lá na Venezuela. É o que eu falo para vocês, meu amigo. Você pode até ser que o Lula e o Maduro saiam ganhadores dessa história e que o Maduro continue no poder. Mas a imagem do cara está absolutamente arranhada, destruída. Ninguém na Venezuela considera essa eleição legítima. Não conseguiram mostrar um único boletim de urna com o Maduro na frente do González Urrutia. Como que pode uma eleição em que absolutamente todos os boletins de urna que foram divulgados por aí têm números favoráveis ao Urrutia, mas quando soma tudo, dá Maduro? Tem alguma coisa errada, essa matemática não fecha, meu amigo. E a gente sabe o que aconteceu. O Maduro tentou fraudar a eleição da mesma maneira que tentou das outras vezes, mas não foi suficiente. Era muita gente querendo tirar ele do poder, ele não conseguiu. Aí teve que abrir mão de fraude grotesca, de chegar lá no final, somar a coisa e dizer que ele ganhou e ponto e acabou, né? Vai conseguir se safar com isso? Vamos ver. Eu acho que não está fechada essa história não, hein? Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Alfa Romeo é do mal, Peter de Shortinho Rosa, ui, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, como eu falei, eu já fiz vários vídeos aí sobre a eleição na Venezuela, tá mais do que óbvia a fraude lá na Venezuela, né? E o povo tá sabendo disso, tá ligado disso daí. Tá mais do que óbvio para todo mundo que foi fraude a eleição na Venezuela ontem, né? Que o Maduro não ganhou essa eleição de jeito nenhum. A maior parte dos países sérios já condenou esse resultado, mas Brasil ainda tá calado. Segundo o governo Lula, estão esperando o posicionamento da ONU. A ONU, o antro de socialismo do mundo, qual que você acha que vai ser o pronunciamento da ONU? É lógico que eles vão lamber o saco do Maduro lá, querendo dizer que ganhou e mesmo e coisa e tal, né? É um absurdo esse tipo de coisa. Pelo menos o Lula ainda não reconheceu o resultado, já está um pouco melhor do que Putin e o Xi Jinping, que esse ditadura não tem nem problema, não, ganhou, pô, parabéns, Maduro, não sei o que lá. O povo não está satisfeito não, ó. Destruindo estátua do Hugo Chávez, tá? Do padrinho político do Maduro, né? Aqui, ó, são as manifestações lá em Caracas, aqui, ó. O pessoal tá fazendo grupos enormes, a polícia tá usando gás lacrimogênio e coisa e tal, tá tentando controlar. A questão é, corre o risco mesmo do país ficar incontrolável, do Maduro não conseguir se manter por conta da população na rua contra ele. É o que eu falo para você. Esse negócio de achar que dá para fraudar a eleição e ficar impune, não dá não. O Maduro está tentando uma coisa muito perigosa aqui. Mesmo que ele consiga se manter na presidência, mesmo que ele consiga levar à frente a fraude dele e se manter na presidência, vai ser um país destroçado que ele vai herdar lá, mais destroçado ainda do que já está, né? E que isso precisa servir de aviso para outras tentativas de ditadura no Brasil, como o Lula, que eu não duvido nada, que vai chegar em 2026, ao ver que não tem chance nenhuma de ser eleito em 2026, não sei o que o Lula vai fazer. O Lula é o maior amante de ditadura do mundo. Tudo quanto é ditadura no mundo, o Lula adora, passa pano quando não faz coisa pior, né? É Putin, é o cara do Irã, é o cara da China, é o Maduro, é o cara da Nicarágua, é o cara de Cuba. Tudo quanto é ditadura mequetrefe do mundo, o Lula vai lá, idolatra e acha que não, que é isso que é o certo. Por quê? Porque o Lula é um ditador, cara. O Lula quer ditadura. O Lula sempre quis comunismo aqui no Brasil. Não estou dizendo que ele vai conseguir. Não acho que ele vai conseguir. Eu acho que o Brasil está com as instituições fragilizadas, não tenha dúvida, por conta disso mesmo, por conta de idiotas como Alexandre de Moraes e o pessoal da imprensa brasileira. Está com as instituições fragilizadas, mas ainda temos instituições melhores que a Venezuela. Ainda não chegamos nesse ponto. Mas que o Lula quer isso, certamente ele quer, né? Aqui, ó, mais briga aqui. Isso daqui, ó, o pessoal lendo os registros de atas de sessões lá, todos os registros lidos dão vitória para o Urrutia. Não tem um. O regime do Maduro não conseguiu produzir uma ata de uma sessão na Venezuela em que o Maduro tivesse ganho aquela sessão. E, no entanto, estão dizendo que ele ganhou a eleição. Como que pode isso? Não tem como essa matemática fechar, né? O pessoal tá revoltado aqui, estão botando fogo em cartazes do Maduro aqui, ó. Isso aqui é o pessoal botando fogo ali no cartaz do Maduro. Olha lá, ó. Fazendo protesto, botando fogo lá no cartaz do Maduro. Aqui, ó, é o pessoal lá perto da Avenida Urdaneta, em Caracas, né? Estão sendo perseguidos pela Polícia Federal, a polícia tentando dispersar a multidão.
Mas, meu amigo, é o que eu falo para vocês. Existe uma visão, vocês acham que o governo consegue controlar a população pela força? Não consegue não, meu amigo. Não consegue não. O governo precisa que a população seja comportada, que ela obedeça ao governo. Se a população realmente se revolta, não tem policial suficiente para segurar a população. Eu não sei se a gente chegou nesse ponto na Venezuela, tá? Eu não sei se a população, se esses protestos vão conseguir mudar o resultado, mas que certamente é uma coisa preocupante que o Maduro tá travadão ali, com o C# dele travadão ali, certamente tá, né? Aqui, ó, a Venezuela rompeu relações com a Argentina, Chile, Costa Rica, Peru, Panamá, República Dominicana e Uruguai. Ou seja, estão falando aqui que justamente todos os países que não reconheceram a vitória do Maduro. A Venezuela vai entrar numa crise ainda pior a partir daqui, né? Por enquanto só vai contar com Rússia e China. A Rússia, que está destruída lá na guerra da Ucrânia, não consegue nem resolver o problema dela, vai resolver o problema de quê do Maduro aqui, né? E a China, que também não vai fazer nada porque não quer magoar os Estados Unidos aqui do lado, não pode fazer isso. Venezuela expulsou embaixadores de 7 países da América Latina. E nesse sentido, corre o risco do Brasil ficar isolado na América Latina. Toda a América Latina, até os governos de esquerda, estão condenando essa eleição na Venezuela. O Lula está calado por enquanto. O Lula adoraria estar reconhecendo essa eleição na Venezuela. É tudo que o Lula quer. O Lula ama o Maduro, ele ama de paixão essa ditadura da Venezuela. Ele queria estar reconhecendo, mas até para ele ficou estranho. Vamos ver qual vai ser o malabarismo que a ONU vai fazer para dizer que foi uma eleição limpa e não sei o que lá e coisa e tal, para o Lula poder aceitar esse resultado da eleição e jogar o Brasil no isolamento. Vamos ser o único país idiota da América Latina que apoia ainda essa ditadura sem vergonha do Maduro por lá, né? Aqui, ó, pressão internacional sobre a fraude do Maduro. Tá no mundo inteiro, tá? Eu tô falando da América Latina como um exemplo, como o limite, porque até a América Latina sempre teve essa tendência de gostar de ditadura, né? Vamos combinar. A América Latina perdida nessa busca pelo socialismo dele, é o que eu falo, o mal que fez o Fidel Castro na América Latina. Fidel Castro, um idiota socialista, virou exemplo de gerações, da minha geração para trás, né? O pessoal, os comunistas de cabeça branca, o Lula, o Maduro, o pessoal, o Alberto Fernandes lá da Argentina, essa turma toda, né, esses comunistas idiotas de cabeça branca, viram Fidel Castro como, não, olha só, Fidel Castro, é isso aí, vamos fazer a revolução comunista, e ó, atrasaram a América Latina durante décadas, séculos talvez, por conta dessa coisa irresponsável que não levou Cuba a lugar nenhum, mas o pessoal continua se recusando a perceber o óbvio. Comunismo falha, o que salva os países é o livre mercado, são as pessoas fazendo relações voluntárias, comprando e vendendo umas das outras com confiança. Nunca, jamais ordem estatal, governo atrapalha a sociedade. Você pode até argumentar que ele atrapalha a sociedade, mas ele tem a função dela, tem que garantir a segurança da sociedade, coisa e tal. Tem um papo desse que eu não acredito, né? Eu sou libertário anarcocapitalista, eu acho que não tem função nenhuma o governo. O governo é uma quadrilha que rouba a sociedade e nada além disso. Mas você pode argumentar isso, né? Eu vou dizer, bom, pelo menos tem lá a teoria lá do Thomas Hobbes, lá do Leviatã, que o governo é um mal, mas é um mal necessário, né? Mas aqui no Brasil, na América Latina como um todo, o pessoal acha que o governo é o benevolente, o governo que vai resolver o problema. Meu amigo, não vai, cara. O governo atrapalha. Você pode até considerar que ele atrapalha, mas ele é necessário. Agora, dizer que o governo vai resolver problema, vai ajudar a população, mas nunca que isso acontece, nunca aconteceu na história da humanidade, nunca vai acontecer, né? Aí tá a pressão internacional sobre o Maduro e o Brasil ficando isolado nessa história. Aqui, ó, já estão se aproximando do Palácio Miraflor, lá no centro de Caracas, os protestos. De novo, os protestos vão ter força para fazer alguma diferença? Não sei. Mas tomara que sim. Certamente o pessoal está deixando muito claro para o Maduro que não tem nenhuma chance disso daqui, do pessoal levar a sério isso daí. E uma coisa muito importante, tá? Que tem diferença em relação às eleições anteriores do Maduro, é que tudo isso está sendo transmitido pela internet. A informação descentralizada e distribuída mudou o jogo. E mudou o jogo tirando o poder desses regimes hierárquicos enormes, dessas grandes hierarquias, que a Venezuela, né, o regime comunista, é uma hierarquia dessa, né? Ou seja, a população lá está vendo outras pessoas protestarem, está acompanhando os protestos, está vendo o que está acontecendo. Então isso tem um efeito multiplicador muito grande. Realmente, tomara que o povo venezuelano consiga mudar esse resultado, consiga forçar o Maduro a justificar o injustificável. Ele não tem como justificar isso, ele não tem como apresentar a lógica desse resultado, até porque um resultado que soma 132% não tem lógica, né? Não tem matemática por trás disso. O que tem é martelar na planilha lá, martelar os números na planilha, né? Enfim.
Infelizmente, é lógico, o governo vai começar com detenções, já deram tiros para o alto, já estão ameaçando os manifestantes. É o que a polícia pode fazer. De novo, a polícia não tem como controlar todo mundo, mas ela pode botar medo nas pessoas, ela pode prender algumas pessoas, pode botar medo. É esse o objetivo que eles fazem, né? Aqui, ó, tem o Palácio da Justiça lá na Venezuela, está com um grande incêndio na frente, botaram fogo em coisas aqui, um grande protesto lá em Caracas, na Venezuela. É o que eu estou falando para vocês, isso pode sair de controle sim, né? Aqui, ó, todo mundo indo às ruas na Venezuela, essa aqui é uma foto do New York Times, o pessoal indo para as ruas para protestar contra isso, porque eles sabem, né? É o que eu falo para vocês, aqui no Brasil as instituições estão por um fio, Foram praticamente destruídas pelo carecão mor da República e a rede de Globo de televisão e essa imprensa lambibotas da esquerda destruíram totalmente as instituições aqui no Brasil praticamente. Mas ainda estão melhor que lá na Venezuela. Na Venezuela já ficou claro para todo mundo que, meu amigo, não tem esse negócio de voto, não tem esse negócio de instituição mais na Venezuela. É todo mundo pau-mandado do Chávez, é todo mundo pau-mandado do Maduro. Ou o pessoal usa violência ou não vai a lugar nenhum, não chega a lugar nenhum. É exatamente o que a gente não quer aqui no Brasil. Não queremos isso. É muito importante manter a diferença entre o Brasil e a Venezuela. O Lula quer que a gente chegue na Venezuela, não tenha dúvida nenhuma que ele quer, mas não estamos lá ainda, tá? E aqui também o pessoal da União Europeia dizendo que não vai reconhecer o Nicolás Maduro como presidente até que a Comissão Nacional Eleitoral da Venezuela, né, o TSE deles lá, divulgue todas as atas de votos e comprove que não houve fraude, né? Apesar de já terem oficializado o Maduro, já foi oficializado, já está oficial que ele ganhou e coisa e tal, fizeram rápido, por quê? Porque eles sabem, e agora, é importante isso, tá? Porque se não acontecer alguma coisa rápido, o que eles vão fazer? Vão começar a falsificar boletim de urna, como eu falei para vocês. Na noite da eleição, o Maduro não conseguiu mostrar um boletim de urna que ele tivesse na frente do Rutia. Mas agora, pode ter certeza que já tem lá uma equipe de funcionários públicos do Maduro produzindo boletins de urnas adulterados para justificar a fraude deles, né? É o que resta para eles fazer. Então, quanto mais tempo passa, mais vai ficar difícil desvendar esse tipo de coisa, né? Aqui, ó, a polícia usando gás lacrimogênio para dispersar os manifestantes lá em Caracas, o pessoal destruindo carros aqui, destruindo carros da polícia, e aqui mais confusão ali no centro. Mandaram uma ordem de prisão para Maria Corina Machado, né? Olha só, que coisa, né? Como são previsíveis essas ditaduras latino-americanas, né? Aqui no Brasil, perseguindo o Bolsonaro por tudo que pode fazer, qualquer coisa. Ah, não, as joias que não foram vendidas, que estão todas com TCU, não porque o Bolsonaro tem que ir para cadeia por causa das joias e não sei o que lá, não porque a BIM paralela, não acharam nada na BIM paralela, não tem nada lá na BIM. Mas inventaram uma história toda. Ah, mas tinha um documento que assinaram um estado de sítio que chegaram a considerar, mas nunca foi assinado, nunca foi feito. Não, que Bolsonaro tentou um golpe. Aonde que tem golpe? O pessoal precisa aprender a respeitar as instituições de verdade aqui no Brasil. Se tem reclamação contra a urna no Brasil, tem que ser respeitado, tem que ser respondido. Essa forma como o TSE e o Alexandre de Moraes encararam as críticas, não, quem está criticando a urna é golpista e não sei o que lá, e tem que botar na cadeia, e tem que proibir, tem que fechar canal. Isso é o pior que pode ser feito. Sabe por quê? Porque aí chega uma situação dessa, o pessoal olha e fala, caramba, igualzinho na Venezuela. Tá aqui, ó, o pessoal falando que... aqui, ó. Aqueles que não aceitarem os resultados das eleições serão tratados como criminosos, diz o Moraes. Protestos contra a eleição de Maduro podem render prisão, diz o procurador-geral da Venezuela. Entenderam o problema? No momento que você começa a agir, que o TSE começa a agir, que o STF começa a agir exatamente como uma ditadura, qual que é a solução a partir daí? Evidentemente que o povo vai começar a desconfiar das instituições, né? Esse é o problema, né? E olha só, tem mais paralelos entre a situação da Venezuela e do Brasil. Tem o pessoal que está na frente do quartel ali pedindo para os militares intervirem lá na Venezuela. Os militares não estão fazendo nada. É lógico que não vão fazer nada. Eu já avisei isso aqui no Brasil e falo para o pessoal da Venezuela também. A saída não é os militares. Quem tem que resolver a situação política no Brasil é o povo. Não é militar. Deixa milico fora dessa. Milico é de esquerda. Milico adora Maduro. Milico adora Lula. Aqui, ó, tá aqui o pessoal falando, não, que a gente não pode fazer nada. Os melancia lá já explicando, não é com a gente. Mas eles estão certos. Não é com eles. Não é milico que vai resolver o problema. Quem tem que resolver é o protesto mesmo das pessoas. Protesto de preferência pacífico, mas protesto grande. Protesto deixando claro que não vai aceitar o regime do Maduro, né? É isso que tem que acontecer. E esse é o problema aqui do Brasil.
a direcionamento que o Alexandre de Moraes fez, que o TSE fez, de que não pode criticar a urna eletrônica, acho um absurdo. O que tinha que fazer é levar a sério cada crítica que fizeram à urna eletrônica e responder cada uma delas. O PL abriu um inquérito alegando que a urna de 2002 estava errada em relação à urna de 2024, sei lá o que, não sei o que lá. O que tinha que fazer? Instaura uma investigação, investiga a coisa, levanta informação, traz uma resposta contundente. Tem que mostrar que o Brasil é diferente disso daqui. O Brasil não é uma Venezuela ainda. Por quê? Se o Alexandre de Moraes, o TSE, o STF continuar agindo como a ditadura da Venezuela, meu amigo, vocês vão convencer a gente que realmente já estamos numa ditadura igual a da Venezuela, né? Que a esquerda já tomou o poder, não é mesmo? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.